Essa madrugada eu estava assistindo uma live de um dos grandes players hoje do marketing digital, né? E ele fez uma pergunta interessante. O que aconteceria com você se você não tivesse medo? O que aconteceria com você se você não tivesse medo? E essa pergunta me fez pensar, me fez raciocinar. É tanto que essa live que eu assisti foi... Agora tá à noite, né? Então foi hoje de manhã. Na verdade era 4 horas da manhã. E eu tô o dia todo pensando nisso. O que aconteceria com a sua vida se você não tivesse medo? E aí que tá o ponto. Não é a questão de você ter medo em si. A questão principal é a seguinte. Medo, todas as pessoas têm. Só que o que diferencia uma pessoa da outra é a forma como você lida com o medo. Existem aquelas pessoas que diante do medo elas paralisam, e tem aquelas pessoas que diante do medo elas vão conseguir agir, elas vão conseguir se movimentar, elas vão conseguir tomar as decisões certas, ou pelo menos tomar uma decisão. Porque a pior coisa que você pode fazer diante de uma decisão é você não fazer nada, certo? Tomar a decisão ruim é melhor do que não tomar decisão nenhuma. Então vamos lá, o que é que você precisa entender? Essa pergunta, o que aconteceria com você se você não tivesse medo? O medo que fala aqui é sobre você ter medo, sim, só que você ter uma coragem tão forte a ponto de se sobressair sobre o seu medo e você conseguir agir em toda e qualquer situação onde você sente medo. Então, a verdadeira coragem não é você não sentir medo. A verdadeira coragem é você agir apesar do medo. É você agir diante do medo. É você estar de cara pro medo e você conseguir tomar a decisão que você tem que tomar, que você acha que é certa de você tomar. E você vai fazer aquilo. Então, assim, o que é que você precisa fazer? Eu não sei. Você tem essa resposta, não sou eu. Só que aí tá o ponto. A grande indagação que eu quero te fazer nesse vídeo é para fazer com que você tome a decisão de vencer os seus medos, de adquirir essa coragem realmente. Eu vejo que o caminho para a gente chegar lá é você entender exatamente o que aconteceria com você e na sua vida se você não tivesse medo. Então eu te pergunto, quantos negócios você tinha abrido ou aberto, né? Quantos negócios você já teria aberto se você não tivesse medo? Quantas oportunidades você teria aproveitado se você não tivesse medo? Quantas pessoas você já teria se conectado se você não tivesse medo? É uma pergunta que eu te faço. Por exemplo, quantos vídeos você teria gravado pro YouTube, ou pro TikTok, ou pro Instagram, que seja, se você não tivesse medo? Então, é uma pergunta que ela te faz raciocinar, faz você entender de que hoje você teria muito mais oportunidade, você teria muito mais expertise, experiência de vida, se você lá atrás não tivesse tido medo de tantas coisas bobas. Entendeu? Então, assim, nós seres humanos, a gente tem uma coisa chamada preocupação. A gente se preocupa demais. Só que a preocupação é você ocupar sua mente com coisas que nem aconteceram ainda e que sequer vão acontecer, porque 80 ou 90% dos nossos pensamentos, eles não acontecem. A gente pensa, e se eu fizer tal coisa e acontecer tal, não sei o que. Aí o que é que a gente fala? Mas pode ser que isso aconteça, pode ser que aquilo aconteça. A gente inventa um monte de coisa na cabeça, só que na verdade, nada daquilo vai realmente acontecer. E o que acontece é algo muito longe de tudo isso que você sequer imaginou. Então, assim, de verdade, para de criar essas paranoias e enfrenta o seu medo. Porque do outro lado do medo, imagina aí, que o medo ele é como se fosse uma parede, é como se fosse um muro.
E do outro lado você não consegue enxergar o que está do outro lado do muro. Só que você consegue enxergar, digamos que, por exemplo, uma árvore, certo? E você olha para essa árvore assim de longe, você só vê uma parte dessa árvore, você vê a sua fruta favorita, você vê, enfim, vamos supor isso aí. Você vê que do outro lado é um lugar belo, é um lugar top de se viver, de se estar. Só que tem algo que te impede de estar lá, que é esse muro, chamado medo. E você precisa destruir esse muro. Você precisa vencer esse muro, escalar esse muro, ou destruir ele com a marreta, com o que for. Mas para isso você precisa ter coragem. A sua coragem precisa ser maior do que o seu medo. A sua vontade de ultrapassar esse muro precisa ser maior do que o tamanho do muro. Então, o que aconteceria com você, com a sua vida, se você não tivesse medo? Talvez você não tenha essa resposta concreta, mas você vai ter, porque a partir de agora você vai começar a vencer os seus medos. Talvez seja difícil, na verdade com certeza vai ser difícil, só que eu tô aqui para te ajudar. E o que é que você vai fazer? Se inscreve nesse canal, deixa a sua curtida para o YouTube te recomendar mais vídeos, mas principalmente se inscreve e me acompanha, que diariamente aqui eu tô postando vídeos que vai te auxiliar na sua jornada rumo ao sucesso, rumo ao desenvolvimento seu como pessoa, como empresário, como ser humano, certo? E é isso. Se você gostou realmente desse vídeo, acompanhe os próximos que virão, tá certo? Até o próximo conteúdo.